E aí, povo, a semana retrasada eu enviei para vocês o assunto do subjuntivo, que seriam os verbos no presente subjuntivo. E hoje, seguindo, traremos aqui o pretérito perfeito. Que o pretérito perfeito, como outro pretérito, que se eu não me engano é o imperfeito, ele traz uma diferença, né, dos outros verbos, que ele traz uma composição composta para os verbos. E aí, pretérito perfeito indica um fato duvidoso, um fato hipotético que pode ter se realizado no passado. E aí, se vocês me verem olhando para baixo, eu tô com o livro do 8º ano, que é o mesmo assunto, e eu tô aproveitando esse livro para dar aula para vocês. E vamos lá. Se forma, né, o verbo, ele se forma com o verbo haber, que aí o verbo haber, que seria o verbo auxiliar, ele vem para auxiliar a composição e a conjugação do meu verbo. E é ele que vai ser conjugado. E aí eu trago outro verbo no particípio, que seria o meu verbo principal. E aí, a composição desse verbo será, ele se conjuga o verbo haber no presente do subjuntivo mais o particípio do verbo principal. E como ficaria isso? Um exemplo, que tu hayas esperado bastante. O hado é a terminação do meu particípio do verbo principal. E hayas seria o verbo haber conjugado no presente do subjuntivo. Por isso que é importante vocês terem se ligado aí na formação e na conjugação do meu verbo no presente subjuntivo. Que tu tenhas esperado bastante. E aí, segundo, espero que ellos hayan llegado temprano. E aí, eu espero que eles tenham chegado cedo. E eu vou colocar esse esqueminha aí, que é como a gente conjuga os verbos no pretérito perfeito do subjuntivo, juntando o haber, e esse haber ele vem conjugado no presente do subjuntivo, mais o particípio do verbo principal, certo? E aí, se eu tenho hablar, temer ou partir, eu trago primeiro o haber mais o particípio do verbo hablar, por exemplo. Se eu tenho que conjugar o verbo temer, eu trago o haber conjugado no presente subjuntivo mais o temer no particípio, né? No particípio. E se eu tenho partir, eu trago o haber conjugado no presente subjuntivo mais o particípio do verbo partir. Certo, minha gente? E aí, vamos lá. Como é que fica o hablar? Yo haya hablado, tú hayas hablado, él haya hablado, nosotros hayamos hablado, vosotros hayáis hablado y ellos hayan hablado. Temer. Yo haya temido, tú hayas temido, él haya temido, nosotros hayamos temido, vosotros hayáis temido y ellos hayan temido. Partir. Yo haya partido, tú hayas partido, él hayas partido, nosotros hayamos partido, vosotros hayáis partido y ellos hayan partido. E aí, o uso. Se utiliza o pretérito perfeito subjuntivo para formular um desejo de uma realização possível do passado. E aí, eu tenho outro exemplo que o livro traz. Ojalá que Julio haya conseguido la beca, ou seja, eu espero que Júlio tenha conseguido a beca. Segundo também, se usa para formular conjecturas ou expressar probabilidades sobre o passado, né? E aí a gente coloca expressões como talvez, provavelmente, quizás. E aí, quizás Carlos haya llegado pontualmente em la reunião, ou seja, eu espero que Carlos tenha chegado, né, pontualmente na reunião. E aí eu vou trazer para vocês outros verbos conjugados, né? Yo haya cantado, tú hayas cantado, él haya cantado, nosotros hayamos cantado, vosotros hayáis cantado y ellos o ellas han ya cantado. Yo
haya bebido, tú hayas bebido, él haya bebido, nosotros hayamos bebido, o vosotros hayas bebido, ellos ou ellas hayan bebido. Terceiro, verbo partir, que eu já falei. Muito louca. E aí a gente tem também a colocação dos verbos de particípio da irregularidade. E aí isso eu vou deixar para outra hora, mas eu acho que eu não vou falar isso para vocês não. E a atividade fica para semana que vem, certo? Essa semana eu não vou mandar atividade para vocês não. Eu espero que vocês mandem a atividade da semana passada, da semana retrasada, que algumas pessoas ainda não me mandaram, certo? Preste atenção nas atividades que eu vou mandar para vocês e que eu mando para vocês. Porque todas essas atividades, como eu já falei, contam ponto. E é importante que vocês façam.